Pedro se dispôs a ouvir sobre Jesus. Mas isso não foi a única coisa que ele fez. Um pouco depois na história dele, como a gente vai ler, ele se dispôs também a conhecer esse Jesus. Em Lucas 5, a gente encontra Jesus nesse mar da Galileia. E é aí que Pedro vai ter um encontro transformador na vida dele. Porque Pedro, na verdade, já tinha conhecido a Jesus naquela conversa inicial de João. Ele já tinha ouvido a mensagem de Jesus, já tinha ouvido sobre aquele Messias. Mas mesmo assim, Pedro não se dispôs a segui-lo naquele momento. Pedro, na verdade, esperou. Ele teve uma recusa ao chamado dele. Ele se deslumbra com Cristo, se deslumbra com aquele Messias que lhe dá um novo nome, mas ainda assim não faz o movimento de seguir. Mas isso não quer dizer que ele fechou o coração. Pedro estava aberto a conhecer a Jesus. E eu acho que esse é outro movimento que é necessário para a gente também fazer. É de ter um lugar ativo, não um lugar apenas passivo de ouvir, mas se dispor realmente a conhecer esse Cristo. Esse pregador itinerante está caminhando pelas praias, pelo lago onde Pedro trabalha, e Pedro vê uma multidão vindo com esse homem. Esse homem então chega para Pedro para promover esse momento, que seria um momento transformador, um momento decisivo nessa trajetória. Pedro, quando Jesus chega para ele e fala, olha, afasta um pouquinho o barco da costa, deixa eu pregar no seu barco, Pedro poderia ter recusado. E vamos combinar que depois de uma noite inteira trabalhando, sem sucesso nenhum, sem pegar nenhum peixe, Pedro devia estar frustrado o suficiente para provavelmente querer recusar. Mas aí vem o movimento dele. Ele não se recusa porque ele tem uma curiosidade. Ele quer conhecer quem é esse homem, quem é esse pregador, quem é esse tal Messias. Ele quer conhecer quem é Jesus. E aí é interessante a gente reparar que, na verdade, ao longo de toda a trajetória bíblica, Jesus não tem atitudes impensadas. Jesus ele não tem nenhuma atitude que seja sem pensar nos desdobramentos, no que aquilo causaria. Jesus ele faz as coisas de caso pensado. Ele pondera cada uma das suas atitudes, e é nesse momento em que ele pondera essa pregação, não para fazer uma pregação revolucionária, tanto que nem está escrita dentro da Bíblia. Toda a pregação de Jesus era maravilhosa, mas essa nem foi, por exemplo, um sermão do monte. Porque o que importava ali não era a pregação. O que importava ali, eu ouso dizer, não era nem aquela multidão que estava seguindo a Jesus. O que importava era especificamente Pedro naquele momento. E quando Jesus manda Pedro levar o barco para longe da costa, faz a pregação e depois ele decide fazer um gesto para tocar o coração ou para conscientizar Pedro de quem ele era. E é aí que Jesus ele faz um grande milagre. Ao invés de ensinar a pescar, ele dá o peixe. E dá muito peixe. É uma perspectiva de que provavelmente esses dois irmãos venderiam esse exército de peixes que eles pegaram, esse cardume inteiro, e poderiam tirar umas boas férias depois. Jesus ele faz um milagre que é uma coisa enorme diante da realidade deles. Mas o que Pedro repara não é isso, não é a perspectiva de futuro. O que Pedro repara diante dessa pesca milagrosa é um assombro que começa a tomar o coração dele. Porque Pedro olha para tudo aquilo que aconteceu e ele começa a pensar que aquela disposição em conhecer aquele tal Messias virou numa convicção de que ele tinha chegado perto de alguém tão santo, mas tão santo, de que ele era indigno de estar ali por perto. De que, na verdade, esse senhor tão santo deveria se afastar dele de tão pecador que Pedro era. Irmãos, essa é uma consciência que muitas vezes nós não temos. Esse é um sentimento que muitas vezes não bate no nosso coração. Essa consciência de olhar para Jesus, de saber que Jesus está perto de nós e nós orarmos assombrados. Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Muitas vezes, o que a gente se considera é merecedor dessas bênçãos. É merecedor de que Jesus multiplique os peixes, de que Jesus nos dê pescas milagrosas e nos dê tantos outros milagres. E aí a gente vai fazer um movimento automático aqui de negar. Ah, não, mas eu não sou assim. Eu sei que Jesus é muito maior do que eu e eu sei que eu sou pecador. Mas será que a gente realmente sabe? Porque se a gente realmente tem essa consciência, então como várias vezes a gente fica irado com Deus quando Ele não atende o nosso pedido? Como a gente fica revoltado com Deus, acreditando que Ele está errado quando nossos planos não dão certo, quando as coisas ruins vêm? Na verdade, isso não é uma prova de quão pouco a gente está consciente do nosso pecado
e o quanto a gente considera que Deus tem uma dívida com a gente. Mas essa humildade de Pedro tem que ser a humildade de todos os cristãos. Quanto mais perto de Deus a gente chega, mais a gente entende o quanto a gente é indigno. Esse foi o mesmo movimento que Abraão fez quando ele fala com Deus. Esse é o mesmo movimento que Jó fez quando ele é respondido por Deus e entende o quanto ele é insignificante. Esse é o mesmo movimento de Isaías, quando Deus chama ele, ele diz, eu sou um homem de lábios impuros. Esse é o nosso movimento. Quando nós encontramos a Cristo, se o nosso movimento não for Deus, afasta-te de mim porque eu sou pecador. Tem misericórdia de mim porque meus lábios são impuros. Eu antes te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu vejo e sei quem é o Senhor. Se esse não é o nosso movimento, o nosso coração precisa ser muito bem sondado, porque talvez a gente esteja seguindo uma verdade que não é a verdade de Cristo. A santidade de Deus tem que nos constranger. Não nos constranger para nos fazer sentir insignificantes para o resto da nossa vida, mas nos constranger para que a gente entenda que a gente precisa do arrependimento e da redenção. A gente precisa se arrepender dos nossos pecados e a gente precisa da redenção de Cristo. Conhecer a Jesus é conhecer a Deus. Se aproximar de Jesus é se aproximar desse Deus que é tão santo. Senão, Jesus não teria ousado, diante do risco de ser apedrejado por todo o povo o povo de Israel, o povo judeu, ele jamais teria dito, eu e o Pai somos um. Mas Jesus traz essa verdade, que a santidade do próprio Pai se reflete nele. Que tanto quanto Deus é maravilhoso, Jesus também é. E aí a grandiosidade, o poder e a imponência do único Deus verdadeiro são compartilhadas por um simples carpinteiro, filho de uma reles adolescente em Belém, na cidade insignificante de Nazaré, onde eles passaram a habitar. Conhecido como Nazareno, não tem título menor dentro do povo judeu, de uma cidadezinha sem nenhum significado na história bíblica, mas aquela que trouxe o Messias. O quanto nós temos esse movimento de buscar conhecer a Jesus, o quanto nós temos o coração disposto quando a gente entra nesse templo, quando a gente senta nessas cadeiras e ouve a mensagem de Deus. O quanto a gente tem se disposto a aprender de Jesus quando a gente está nas nossas casas. O quanto a gente se fecha no silêncio do nosso quarto, sozinho com apenas Jesus Cristo e a palavra dele ali na nossa frente, para aprender um pouquinho mais sobre quem ele é, para conhecer um pouquinho mais de quem ele é e do quanto isso afeta a nossa vida.